E uma pergunta que eu vi aqui, não vou abrir de novo o Instagram, deixa eu até ver, vai que mandaram mais. Existe algum esmalte para unha fraca? Existe esmalte que pode transportar remédio, né? Então, a gente pode usar um corticoide quando a gente quer tratar o leito ungueal, a gente pode usar um corticoide no veículo de esmalte, a gente pode usar antifúngico em veículo de esmalte. Lembrando que eles vão transportar o princípio ativo lá para o leito da unha. Então, aqui está a lâmina ungueal e o leito, a pele, está aqui embaixo. É isso aqui que a gente está tratando. A lâmina em si, não tem muito o que fazer. A gente pode usar... Existem alguns esmaltes que são mais... Como é que eu posso falar? Eles mascaram as alterações da unha. Existiam os esmaltes, agora eu tenho visto pouco até, mas que eles tinham umas películazinhas, assim, uns fiozinhos, como se fossem umas fibras de vidro, que aquela unha que era muito irregular por algum problema, a gente colocava esse esmalte em cima e daí ele regularizava a estrutura da unha, né, a superfície, e a gente conseguia passar o esmalte e ficar com uma unha mais bonita, né, mais apresentável. Mas são paliativos. Agora, para usar remédio, a gente pode. Lembrando que demora mais para entregar, porque tem que ultrapassar toda essa camada grossa de queratina, que é uma camada de proteção, mas sim, a gente consegue. E a questão de acetona e removedor, tem diferença realmente? Tem diferença. A acetona, apesar de ser um produto, né, grandemente usado, ela é mais agressiva, então os removedores atualmente são mais indicados. Evitar ao máximo fazer trauma para remover esmalte, né? Arrancar pedacinho de unha junto, né? Com broquinha, com aquelas lâminas, aqueles empurradores, isso acaba realmente diminuindo ali a força da unha. Trauma, né? E outra coisa também que é importante, que a gente falou, do cabelo e unha, tem a questão genética, tem questão de traumas, tem questão de anemias também, que também vão, igual você falou, só que a doutora falou, só que demora às vezes para você ter a percepção na unha, você percebe antes no cabelo, ou digo, os sinais de tontura, fraqueza, que você vai relatando no dia a dia. Mas independente, tanto um ou outro, o que eu vejo, pensando na parte nutricional, né, proteínas, que eu vejo que é a falha maior, assim, a questão de proteínas, questão de zinco na alimentação, complexo B, ou a suplementação da vitamina D, eu vejo que é muito falha. Às vezes a pessoa passa por profissionais que não dão tanta importância para a vitamina D, que eu acho que é fundamental para diversas coisas, não pensando só nessa parte. Está envolvida em trocentos metabolismos no corpo, né? Tudo. Então é muito importante se atentar no que suplementar, porque tem coisas que não consegue pela alimentação, que tem que ser suplementada, né? A vitamina D é uma delas, na alimentação você não consegue bater isso. Mas pensando assim, vitamina B12, proteínas, então pensar na questão dos ovos, frango, carne, peixes, variar bem. Uma coisa que eu vejo que as pessoas não dão muita atenção, que foi o que eu falei antes do ômega 3 e tal, são as gorduras boas. Então, as sementes mesmo, semente de gergelim, semente de girassol, de abóbora, ninguém come essas coisas, sabe? Incluir, às vezes, numa granola, colocar numa salada. Essas sementinhas mesmo de linhaça. Então, são as oleaginosas, por exemplo, castanha de paracaju. As pessoas, é porque é caro, é por isso, por aquilo, e acabam não consumindo ou não tem. Às vezes não traz de casa, de rotina, e passa despercebida. Mas, independente, são coisas que ajudam também nessa questão, porque são coisas que a gente precisa, nutrientes que a gente precisa, na grande maioria a gente não consome, e são eles que faltam. Ou para qualquer tipo de coisa, né? Pensando queda de cabelo, unha fraca, parte de alguns perfis, né, de colesterol, HDL, LDL, que a pessoa não tem não consome com frequência. Sim. Então, a alimentação eu vejo que é muito falha. E pensando também em questão de, igual eu falei assim, lembrando que o intestino tem que estar funcionando bem para você absorver tudo isso, todos esses nutrientes que sejam interessantes para fazer tanto a melhora da produção, né, dessa queratina, do colágeno, de tudo, senão não tem mágica. E isso é estrutural, né, Bruna? Eu estava lendo alguns artigos que falavam da função da falha de proteína desde a infância, né? Que as crianças hoje estão comendo menos proteína também. E aí isso interfere em massa muscular, qualidade de cabelo, de pele, de unha, tudo isso, né? E eles vão carregando, às vezes, essa falha ao longo do crescimento. Então, a gente tem que estimular muito. Eu vejo, eu tenho o meu pequenininho lá, frango, ele tem 5 anos, ele não gosta de frango, não come frango, entende? A carne demorou muito, acho que 1 ano e meio, 2, e assim, por ser nutricionista, eu nunca fiquei tão preocupada, mas vai no ovo e tal, mas hoje eu vejo que realmente, assim, se você não estimular
Se você não fizer de uma forma, preparação diferente, eles realmente vão deixando de lado. Exato. E não consomem, né? E assim, pessoas mais idosas também. Também, o mesmo problema. Tem uma redução do consumo proteico pela digestão também, que já não é tão boa. Às vezes não consegue comer um volume muito grande, né, de proteínas. Então, você já vai vendo, o colágeno vai ficando, a pele já vai ficando mais enrugadinha, já vai reduzindo a massa muscular, parte articular. Então, tá tudo relacionado à questão de proteínas. Eu falo que é muito importante. Não precisa estar em excesso, mas o mínimo, né, fazer essa síntese, essa divisão. Eu digo o que é importante, às vezes, se você for para pensar assim, será que eu consumo a quantidade adequada de proteína? Pelo menos em 3 refeições do seu dia você deveria ter, né? Café, almoço e jantar, pelo menos. Ah, não como café da manhã. Tudo bem, então coloca num lanche. Inclui de alguma fonte, de alguma forma. Porque é importantíssimo. Se a gente consumir, por exemplo, só carne ou frango ou ovos no almoço e no jantar, com certeza tá faltando. Porque a gente não consegue bater. Ah, mas eu tomo leite ali. Tá faltando. Porque a mulher não consegue comer volume de proteínas. Exato, Às vezes 100 gramas, no máximo assim, ó, 150 e 150 para mulher de frango, de carne. É muito, a gente não consegue. Depende do que tem ali de combinação. Mas é muito difícil conseguir bater. Sim. E é muito mais gostoso consumir tudo isso comendo comida, né, do que ingerindo um monte de comprimido. Claro, afora, quem tem realmente doença vai precisar disso. Mas se a questão da suplementação, ela pode vir através do alimento, né? Não precisa vir através sempre de comprimido. Igual eu falei, na grande maioria você consegue na alimentação, na vitamina C que a gente falou antes. É muito mais fácil você conseguir isso na alimentação. Claro. E suplementos de vitamina C, além de não ter necessidade, em vários casos, não se adequarem. Se você é um atleta, às vezes você usar um antioxidante muito potente, às vezes você diminui essa resistência a algum exercício que você precisaria fazer em alguma fase de treinamento. Então, atrapalha, sabe? Tem pessoas que têm muito desconforto gástrico, depende da forma que consumida, sabe? Não vai ajudar na questão de imunidade, sabe? Fica tomando. Então tem que ter um cuidado muito importante com essa suplementação, assim, por conta. Eu falo, às vezes a pessoa tem uma predisposição genética, alguma doença, aí você usou um excesso de algum nutriente que não tinha necessidade e você, ligou alguma coisa que não precisaria ter sido ligada em algum momento, sabe? Quando a gente falou antes, parte renal, sabe? Então essa sobrecarga, e aí a falta de hidratação também, que a gente nem tocou muito no assunto, mas que é muito importante. Então isso tudo, sabe? Eu gosto muito de bater nessa tecla de individualidade, de você realmente entrevistar, perguntar. Eu acho que quanto mais perguntas, mais você souber desse teu paciente, né, da rotina, igual você falou, conhecer realmente tudo que ele passa, por que ele tá daquele jeito, o que tá acontecendo, o que pode melhorar.